O Sport venceu o Corinthians por 1-0 neste domingo na Ilha do Retiro, em jogo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foi a primeira vitória rubro-negra como mandante na competição. Vamos ver aí o que a turma do Mesa Redonda achou deste jogo. Que na sequência da tabela de classificação, o Corinthians foi muito mal hoje, Chico. Independentemente dos desfalques, foi um Corinthians que não competiu. Eu acho que jogar com o Sport, do jeito que o Sport se encontra hoje, mesmo desfalcado, o Corinthians ficou devendo. Ou eu na conta do Dorival Júnior. Dorival Júnior insiste com o esquema de 3-5-2, que já está manjado. Você gosta de botar o Angelieri de terceiro zagueiro, deu certo alguns jogos, mas não é todo jogo que vai dar certo. E hoje, por exemplo, não deu. Tanto é verdade que ele muda o sistema para 4-4-2 no segundo tempo, e aí o Corinthians chega mais com perigo e quase empata a partida, e se empatasse virava. Porque o Sport aqui entre nós é um time fraquíssimo, que hoje competiu de igual para igual para o Corinthians por causa desse erro do Dorival, no meu modo de ver. E outra coisa, se você quer jogar no 3-5-2, você tem que ter um armador. E mas cadê o armador? Não tem. Não, você tem que ter um armador, não para jogar no 3-5-2, para jogar no 4-4-2. Qualquer forma que você for jogar, você tem que ter um armador. Se não tem um armador para acionar a descida dos laterais, então não joga no 3-5-2, joga no 4-4-2. E aí no 4-4-2 você precisa de um armador também, Chico. Não inventa, joga o arroz com feijão. E espero que ele jogue o arroz com feijão contra o Flamengo, porque senão vai ser uma goleada lá para o rubro-negro. Como resolver esse problema, gente, do Corinthians ter apenas um time, tá num transfer ban, não pôde contratar ninguém, né? Tem lesões. O Dorival só teve, acho que 2 vezes em todos os jogos dele, a força máxima. Foi contra o Palmeiras e o Corinthians se deu bem. Hoje você olhava para o banco, ficou claro que o Corinthians precisava de alguém para criar e não tinha. Como resolver esse problema da ausência de Garro, ausência de Memphis? O Yuri está voltando agora, não jogou o Guinegão. O Corinthians pode ter problemas, o Corinthians, até em termos de rebaixamento, não. Ou não? Em rebaixamento não. São 7 pontos para a zona do rebaixamento e com um monte de time no meio do caminho. O detalhe do Corinthians, que eu acho, nesse momento do ano, é uma preocupação pensando na Copa do Brasil. Porque o Corinthians não pode buscar nenhum tipo de explicação para perder para o Sport, que foi o primeiro jogo em que o Sport venceu dentro de casa no Campeonato Brasileiro, e nós já estamos na 24ª rodada da competição. Então você perder para um time desse, que já está rebaixado, porque não tem um jogador, 2, não tinha o Garro e o Memphis, tudo bem, são os jogadores importantes do Corinthians, mas cara, contra esse Sport, não tem justificativa para perder o jogo. Concordo. Não dá para perder esse jogo contra o Sport. O empate já seria ruim, quanto mais perder. Então, em termos de rebaixamento, não é o caso. Mas é em termos de, sabe, de você pensar que tipo de elenco o Corinthians tem. E a Copa do Brasil não aceita desaforo, já é uma fase aguda da competição. O Corinthians precisa ficar atento, cara. E o Hugo Souza falhou no lance, hein? Falhou no gol do Mateuzinho. Põe o gol pra gente, então. Vamos Golaço ver. do Mateuzinho, hein? Vamos ver o gol do Mateuzinho? Ele vai rabiscando a defesa toda. Deixa eu ver. Aí, ó, Miller, pra gente o lance, vamos ver se... Golaço. Mateuzinho. Não, falhou, queima-roupa, Chico. Queima-roupa. Você é louco. Foi em cima dele. Em cima, você tá de brincadeira. Você tá de brincadeira, Chico, foi Chico. muito... Tinha que pegar. O que você queria que ele fizesse, Olha aí, ó, Chico? ele tinha que Mas pegar, nem São Jorge Tinha que pegava ir pra essa bola. Ir Mas pra nem bola São e Jorge. espalmar para escanteio. É isso que ele faz. Imagina. Agora, a obrigação deixando dele. Hugo à parte, Miller. Quem pegaria essa bola era o Carlos Miguel. O Hugo à parte, Miller. Avalia aí o lance pra gente. O jogador individualizou, foi muito bem na criação ali e chutou em cima do Hugo, né? Não dá tempo, né? Um chute muito forte. Não dá, não muito falhou, perto, então, não né? falhou. A bola passou porque... Mas e a defesa? Deixar o cara fazer isso tudo dentro da área, gente? mas hoje não fazer o quê, né? Olha Faz o pênalti, como o André ué. Ramalho foi pro lance, olha só, fazer o quê? Você quer Faz um pênalti. manda entrar com uma corda no campo. Pô, pra que ficar com o braço pra trás? Pô, dá um bote, encurta o espaço do atacante. Tá amarrado. O atacante ainda deu mais um tapa pro meio ainda. E ele com a mão pra trás, o tempo todo. Pelo amor de Deus. Dá o bote, encurta o espaço do jogador do Sport, ele não vai chutar. É situação mesmo
de preparar esse time para a Copa do Brasil? Essa é a missão do Dorival Júnior? Mas o Corinthians é pressão, gente. Eu acho que ele está jogando todas as fichas dele nessa Copa do Brasil, todinha. Não corre risco de rebaixamento, obviamente, mas é tentar explicar o inexplicável, entendeu? Não tem o que explicar numa derrota dessa. Mas ficar apanhando toda hora no Brasileiro pode chegar com a moral muito baixa na hora de enfrentar o Grêmio, o Cruzeiro. Para um time como o Sport, que bem ressaltou o Alex, foi dado em todo lugar, foi a primeira vitória do Sport dentro de casa. Quer dizer, não tem o que explicar. Entendeu? O curioso é que dos 14 pontos que o Sport fez, 7 foram contra paulistas. 3 contra o Corinthians, 2 contra o Quase Santos, ganha do Santos, 2 a 2 2 contra o São Paulo e 1 contra o Bragantino. Interessante isso aí, que o Sport Agora, está fazendo a bem. festa Só o Palmeiras ganhou. O Chico tá animado para Corinthians e Flamengo. Qual a perspectiva que dá esse time enfrentando o Flamengo no final de Ô, semana, Rafa, gente? a gente tem que saber que o time do Corinthians é um time limitado. Claro. Se não joga completo, com jogadores em plena forma, ele tem muita dificuldade. E a gente viu hoje contra esse fraco time do Sport, que vai cair para a segunda divisão. Então, é o que tem. É claro que Copa do Brasil é um outro campeonato, é uma outra partida, é um outro tudo. Então, acho que não tem que ter preocupação para a Copa do Brasil. Apesar que vai enfrentar um adversário forte, que é o Cruzeiro. Mas no Campeonato Brasileiro, sim, tem que ficar esperto, porque de quarta e domingo não dá tempo de você comemorar, muito menos de lamentar. Então, mas atenção. contra o Flamengo, Pois não, Chico. contra o Flamengo é diferente. Exatamente. É diferente, contra o Flamengo é diferente. É um outro jogo. Não tem que ficar correndo atrás do adversário. Esse que é o negócio. Vai ser um jogo de toque de bola, um jogo pensado, um jogo mais técnico. Não é por isso que eu estou pondo fé no Corinthians. Se esperar o Flamengo, aí perde. Não, então não pode esperar o Flamengo. Tem que jogar de igual para igual. Do jeito que jogou hoje, se jogar contra o Flamengo vai ser um desastre. Exatamente. O senhor vai estar chorando aqui no próximo domingo. Ó, terminou agora, atenção, não é? O São Paulo perdendo para o Santos na Vila Belmiro por 1-0. O São Paulo tem quinta-feira a LDU. O Salazar está se posicionando. Vamos mostrar o gol do Santos, trazer as informações. Ronaldão, que coisa, hein? Não, eu vou falar uma coisa pra você, menina Renata. Eu tô aqui tranquilo pra falar o que eu vou falar agora. Vai. O Corinthians foi amassado pela força de vontade do Sport. Aquele Mateuzinho, quando ele faz o gol, dá uma olhada quando ele faz o gol. Ele põe todo mundo pra dormir, ó. E ninguém. E o Maicon vem acompanhando ele. E quase toma mais um gol no finalzinho. Eu ia falar o segundo, mas tomou 3. No finalzinho, que o Ramalho vem lá de trás acompanhando o atacante. Se não é o Hugo fazer a defesa no final, eram 2-0, que eram pra ser 5. A vergonha que vocês passaram ontem foi uma vergonha. E o Dorival vem na coletiva. Dorival, você tá de brincadeira, Dorival. Falar que o time jogou. O time não jogou. O time entrou com um salto alto desse tamanho, ó. Desse tamanho vocês entraram. Com um salto alto desse tamanho, vocês entraram em campo ontem. Agora o Mateuzinho parecia o Carlos Alberto, parecia o Cafu. Eu sou o Cafu hoje. Vocês estão de brincadeira. Esse Ramalho tá fazendo aula com o Torres. Vocês estão brincando com o Corinthians, irmão. Vocês estão jogando só jogo grande. Todo jogo é jogo grande pro Corinthians. Vocês viram aí o amasso que vocês tomaram. Agora o Bidonzinho parece ele parece o Beckham. Ele pega a bola, aí ele olha, aí ele vai pra bater no goleiro, ele rebola, e toca e bate. Vá pro inferno, vocês estão de brincadeira. Que isso? Por quê? Porque teve ali... Nem fale bola na trave. Eu vou chutar. Vai pra fazer o gol, irmão. Vocês têm que ter vontade. O Corinthians tem que ter vontade, vergonha na cara que vocês têm que ter aí. Essa defesa do Corinthians aí só se salva o grandão lá. Gustavo Henrique. O Gustavo. É o único que chega o rei. Vocês tomaram um vareio do Sport que tá lá embaixo. Vocês tomaram um vareio. O Cicinho avisou na sexta-feira, falou que o Sport venceria a partida. Quem falou? Cicinho? O Cicinho vai para o inferno e tal também. Ô, louco, por que você não avisou que era para chegar o Porque o Corinthians está concentrado para Libertadores. O Corinthians me faz perder a cabeça. Vai jogar Libertadores. Que isso? Hoje ninguém pode zoar ninguém aqui. Eu vou falar um negócio pra você. O campeonato do Corinthians é o Palmeiras. Mas lógico deixa que o Palmeiras aí, que não joga mais bola. Vocês vão jogar bola só em dezembro agora. Só vai jogar em dezembro agora na Copa do Brasil agora. Não abre o olho não pra ver. Ai, gente, que... Não dá hoje. O assunto Gabigol que surgiu essa semana, né? O assunto Gabigol. Cara, é uma coisa para 2026, né? O Nicola deu, acho que a CNN repercutiu. É uma coisa que tem gente no clube que gosta, mas não é uma obsessão também. Não vai terminar o ano, ó, precisamos lá atrás do Gabigol, não. Tá? E vou falar a real para vocês, hein?
O Gabigol tá louquinho para jogar no Corinthians agora. Ele que ignorou o Corinthians quando estava no Flamengo, né? Usou o Corinthians, entre aspas, para tentar uma renovação com o Flamengo, tá louquinho para vir pro Corinthians. Me falaram isso. Isso aí não é... Entendeu? Conversando com uma fonte lá dentro, uma pessoa me disse isso. E uma pessoa que tem contato com ele, tá? Tem contato com ele. E eu não duvido, não. O Nicola falou que é um dirigente do Corinthians que gosta, né? Eu não duvido se essa informação não partiu do Gabigol para cá. De alguém que trabalha com ele, do staff dele, entendeu? Para dar uma aquecida já nos tambores. Eu não duvido nada. Vocês duvidam, gente? Vocês duvidam? Eu falei com o Nicola, tá? Falei, Nicola, você deu essa informação mesmo, tal? Ele falou, tem gente lá dentro que gosta dele. Foi isso que o Nicola passou para mim, mas eu não duvido. Essa informação, eu não tenho a partida do staff do Gabigol. Pô, eu não duvido. Agora, eu não gosto da ideia. Já falei aqui para vocês que Gabigol e Memphis não jogam juntos. Não tem como. Né? Podem até fazer um rap juntos, mas jogar juntos eles não vão jogar. Entendeu? Então não tem como. Não acredito, tá? Ele quer, eu sei que ele quer, porque ele também não tá bem no Cruzeiro, tá na reserva. Não precisa nem ser um gênio, né? Não precisa nem duvidar disso, só ver a situação dele lá no Cruzeiro. Agora, o João falou, só aceitaria se o Memphis fosse embora. Né? Ó, que o Wesley falando que ele é oportunista. Enfim, o Gabi Bumbum não, né? O Tiringa. O Corinthians tem quase 3 bilhões de dívida. Onde acha que foi o dinheiro da Nike? Né? Não é possível que tenha tanto iludido. Não, o dinheiro da Nike já foi, né? Já foi. Sabe, quando ele estava no auge da carreira, ele não quis vir. Agora ninguém quer ele agora. E ele nem estava no auge, viu, Priscila? Ele não quis vir quando estava já na ladeira abaixo. Ele não estava no auge, não, quando ele não quis vir. No auge que ele não quis vir mesmo, né? Aí que ele não quis mesmo. Porque é no próximo domingo, quando o Corinthians vai receber, então, o Flamengo, mas carrega, então, um resultado inédito no campeonato, né? Porque foi a primeira vitória do Sport jogando na Ilha do Retiro na competição, e o Corinthians fica ali naquele meio de tabela. Será que vai ser isso até o final do ano agora, Vlad? Bom dia, Bruno. Um grande abraço para você, para o pessoal do estúdio, também para os fãs de esportes. É tudo que o torcedor do Corinthians não quer. Deseja que o Timão brigue pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro. Mas com o técnico Dorival Júnior, isso não está acontecendo neste momento. Se na Copa do Brasil a equipe vem praticamente perfeita, no Campeonato Brasileiro o desempenho é de apenas 40% do aproveitamento dos pontos. O ataque, que sempre foi uma das grandes forças do Corinthians, tem uma média com o Dorival de apenas 1 gol por partida. E o pior problema de todos é a questão do desempenho contra as equipes na zona de rebaixamento. O Corinthians não venceu nenhum time na zona de rebaixamento com o Dorival. Perdeu para o Sport e para o Juventude e empatou com o Fortaleza e o Vitória. E agora vamos ouvir os técnicos Daniel Paulista do Sport e também Dorival Júnior a respeito desse jogo Sport e Corinthians. Numa saída de bola, uma bola que estava nos nossos pés, uma jogada bem desenhada, com infiltração de um elemento, jogando nas costas da equipe adversária e, de repente, no nosso erro de saída de bola, acabamos tomando gol. A partir do gol, acabou o jogo, nós não tivemos mais a dinâmica que a partida vinha entregando. A equipe lutou, se entregou, se dedicou. Enfrentamos um esporte que vinha crescendo, que vinha evoluindo, que vinha já fazendo por merecer um resultado que acabou acontecendo contra a nossa equipe. Eu acho que não faltou luta, não faltou entrega, não faltou dedicação. Nós fomos atrás com todas as dificuldades que a partida impunha. Mesmo assim, um erro foi fatal e nos tirou aí a possibilidade de um grande resultado. O Corinthians, que vai enfrentar o Flamengo na próxima rodada do Campeonato Brasileiro na Neoquímica Arena, deve ter à disposição a volta do atacante Guinegão, dos destaques do time nas últimas rodadas, principalmente na Copa do Brasil. Ele estava suspenso contra o Sport,
também vive a expectativa do retorno do Memphis Depay, que se recupera de uma lesão e deve estar à disposição do técnico Dorival Júnior para essa partida. O elenco do Timão, que folga nesta segunda-feira, se reapresenta na terça-feira. Vai ter uma semana inteira de preparação para esse duelo importantíssimo contra o Flamengo. Volto com você, Bruno. É sempre um jogo quente. Obrigado, viu, Vlad? Então é isso, tentando recuperar o Memphis. E esse meio de tabela para o Corinthians. Vai ser só isso, Mari? Assim, é suficiente para o Corinthians ficar pensando só em Copa do Brasil? É o que se normalizou, né? Na instituição Corinthians há algumas temporadas. O ano passado, inclusive, pensando em rebaixamento, né? Você precisou de uma arrancada histórica, inédita, espetacular, porque até então era isso. Nessa temporada um pouco mais confortável, porque o rebaixamento ali não está tão próximo ou não é tão real para o Corinthians, né? A realidade. Tem Copa do Brasil lá na frente, só final do ano. Mas é muito do que a gente tem falado, assim, o elenco do Corinthians, quando ele vai perdendo as suas peças, as suas referências, ele sofre. O jogo de ontem, falando de comportamento, para mim foi muito parecido com aquele jogo contra o Ceará, que o Corinthians vence com um gol do Thales Magno fora de casa. Ali interrompe uma sequência de, acho que eram 5 partidas que o Corinthians não vencia. Logo depois veio o clássico contra o São Paulo, daquela polêmica que o Memphis sai no intervalo. Mas uma equipe que, assim, demora demais para entrar no jogo. Ontem precisou do Breno Bidon, que foi acontecer só mais para frente. 2 gols do Ceará, do Sport, que foram anulados. Então, assim, animicamente, ontem, o jogo do Corinthians, ele não aconteceu. Assim, o time finalizou mais que o Sport, que é o Lanterna, que não tinha vencido dentro de casa. Então, acho que passou-se a normalizar essas coisas, sabe? Meio de tabela... finalizou mais do que o Sport. O Sport é o último colocado do campeonato, não tinha vencido dentro de casa. Se você não finalizar mais do que esse tipo de adversário, peraí, né? Então, acho que valorizar esse comportamento, o Dorival está no direito dele, mas não foi um jogo legal, não. Porque agora, a 24ª rodada, ninguém acho que vai cobrar que o Corinthians, nesse momento, claro, dispute com o Flamengo, com o Cruzeiro e com o Palmeiras o título. Mas você tem que estar nessa briga com o Botafogo, com o Bahia, com essas equipes que estão ali, com o próprio Mirassol. Só vergonha na pré-Libertadores. Vai querer uma pré-Libertadores de novo ano que vem? Ou a Sula. Ou depender dessa vaga direta da Copa do Brasil, Jailson. Eu acho que a briga do Corinthians pro resto da temporada vai ser assim, se afastar. Ainda ali. Eu acho que é se preocupar ali, se afastar primeiro da parte de baixo. Garantir a pontuação, né? Garante a pontuação e depois começa a sonhar. Assim, é difícil pegar um G4, né? É difícil. G4 acho que... Quem tira o Mirassol? Difícil demais. Então, pegar uma pré-Libertadores, né, no atual cenário, que a gente está em na 10ª colocação, e não está jogando um futebol formidável, né? O Corinthians está conseguindo vencer os seus jogos, mas não está jogando futebol exuberante. Então, conseguir uma vaga na pré-Libertadores, para mim, já seria um baita objetivo. Além, óbvio, né, de ver o que vai acontecer lá em dezembro na Copa do Brasil. Mas, assim, não tem como cobrar que o Corinthians vai brigar por vaga na Libertadores. Se eventualmente baixarem, rolarem 2 vagas, do tipo Cruzeiro ser campeão da Copa do Brasil... o Flamengo ou Palmeiras ali. Aí viraria um G8, né? Mas mesmo assim. Bom, o São Paulo também é um dos candidatos... O Sport venceu o Corinthians por 1-0 neste domingo na Ilha do Retiro, em jogo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foi a primeira vitória rubro-negra como mandante da competição. O Leão, lanterna desde a 3ª rodada, vinha de uma sequência de 13 jogos sem vencer em casa na temporada, sendo 10 deles pelo Brasileirão. O rubro-negro ainda teve 2 gols anulados, com Zé Lucas e Derek, no primeiro tempo. O gol da vitória pernambucana foi marcado por Mateuzinho, aos 3 minutos do segundo tempo. Após sair atrás do placar, o Timão pressionou o Sport, especialmente a partir da metade do segundo tempo, mas esbarrou no ferrolho rubro-negro. A vitória também pôs fim a um jejum de 4 jogos sem vitórias do Leão no Brasileirão. E, por outro lado, encerrou a invencibilidade de 5 jogos do Corinthians. Com a vitória, o Sport agora soma 14 pontos, segue na lanterna do Brasileiro, mas diminuiu a distância para o penúltimo colocado, Fortaleza, que soma 18. O Corinthians, com 29, cai para a 10ª posição. No domingo, o Corinthians vai receber o Flamengo na Neoquímica Arena, em São Paulo.